A Câmara aprovou, então, o texto base do projeto que flexibiliza as regras para a compra de doses pelo setor privado, pelas empresas. O Chico Prado está acompanhando e conta os detalhes para a gente. Tem placar, Chico? Tem sim, Mona. Aprovou e aprovou bem, 317 votos contra 120. Aprovado, portanto, o texto base desse projeto que determina que empresas, ou permite que empresas comprem vacinas para imunizar os seus funcionários, desde que essas empresas entreguem ao Sistema Único de Saúde a mesma quantidade que comprarem para a vacinação dos seus trabalhadores. Restam ainda 10 destaques que podem alterar o texto original, o texto base aprovado há pouco pelos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já colocou um primeiro destaque em votação. É possível que parte desses destaques fiquem para amanhã. Depois disso, a votação terá de ser feita pelo Senado antes da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entre esses 10 destaques, 8 deles são da oposição. Eu lembro, mais uma vez, que tem aquele projeto aprovado pelo Congresso há menos de um mês que dizia que todas as vacinas compradas pela iniciativa privada teriam de ser direcionadas ao governo, ao Sistema Único de Saúde, enquanto houver grupos considerados prioritários para a imunização. Só depois disso que as empresas poderiam usar 50% do que compraram, ainda assim destinando os outros 50% para o Sistema Único de Saúde. Com esse novo projeto, a situação muda de figura, pelo menos por enquanto, depende ainda da votação do Senado. A oposição gritou bastante durante o dia, se colocou contra o projeto, apresentou emendas que foram rejeitadas, disse que o projeto é um salve-se quem puder, mas prevaleceu a votação da maioria a favor desse projeto. Eu lembro que a deputada Celina Leão, que conversou com vocês agora há pouco aí no estúdio, relatora desse projeto, tirou uma previsão que permitia a vacinação de parentes dos funcionários das empresas. Isso, de certa forma, ajudou a votação a ser concluída, ainda que tenha sido um dia longo aqui na Câmara dos Deputados, em torno dessa proposta, que logo no começo da tarde teve a urgência de tramitação aprovada e agora o texto base. O texto diz ainda que aquelas vacinas que forem compradas pela iniciativa privada de laboratórios que fornecem doses ao Ministério da Saúde só serão entregues quando a parte destinada ao governo também tiver sido entregue. Então não pode haver concorrência entre a iniciativa privada e o setor público. Portanto, aprovado, Mona, o texto base desse projeto que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada para vacinação de funcionários de empresas particulares. Muito obrigada, Chico. Conversar então mais uma vez com a Renata Agostini e com o Caio Junqueira. Bom, Renata, votação muito expressiva, né? 317 votos sim, 120 não. Ainda 8 destaques, como o Chico disse, da oposição. Mas essa questão de tirar ali do relatório a possibilidade de vacinação dos familiares dos funcionários das empresas, sim, foi fundamental para essa aprovação, porque estamos olhando para uma questão urgente para todos os brasileiros, né, Renata? Sim, Mona, a questão dos destaques é sempre importante, o perigo mora nos destaques, às vezes nessas votações são nesse momento em que a gente tem alterações importantes, mas de qualquer forma é um passo muito significativo o plenário já ter dado, então, o aval para aprovação desse projeto no dia de hoje, né? A expectativa da relatora, a gente ouviu ela aqui no Expresso CNN, era justamente essa. Vale a pena a gente acompanhar, Mona, primeiro, qual vai ser a reação da Anvisa, e se haverá, a gente viu a Anvisa reagir muito duramente com outras tentativas do Congresso de reduzir seu poder ou de, inclusive, colocar ali uma pressão maior sobre as suas avaliações. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de atenção. E o segundo, que me parece que permeia todo esse debate, é se a gente começar a observar de fato a chegada em volumes significativos de vacinas aqui no Brasil, trazidas por empresas privadas, toda a atenção vai ficar voltada, eu acho que de uma forma inescapável, para o próprio governo, que está há um ano encarregado dessas negociações e
a pergunta vai ficar: por que não conseguiu uma empresa privada, então, com uma autorização, saiu na frente e conseguiu trazer e imunizar seus funcionários? Sim, sem dúvida. Ô Caio, claro que esse ponto levantado pela Renata é importante, mas a gente vê em toda a apuração, nas manifestações também, uma tentativa aí do governo de uma guinada em relação à questão da vacinação no nosso país. Num primeiro momento, minimização total da pandemia, depois o foco errado, absolutamente errado, só na vacina da AstraZeneca, e aí, quando decidiu correr atrás, já era tarde. Então, Mona Lisa, eu acho mais um caso, né, daquela guinada que começou desde aquela fala do presidente Jair Bolsonaro, do mimimi e da frescura, né, que foi a partir dali. Sim. A gente trouxe aquela apuração numa sexta-feira à noite aqui no Expresso, né, que já tinha a orientação do Palácio do Planalto de rever. E tudo que vem acontecendo desde então, hoje teve um exemplo claro ali, o presidente com o presidente da Rússia também tentando trazer vacina. Esse é o discurso. Eu coloco ali um adendo ao que a Renata disse para a gente observar a Anvisa. Importante a gente observar o Senado, porque o Senado é incrível, essas coisas, né, de Congresso e da política em Brasília. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, liderou com empresários a redação de um texto que foi feito a muitas mãos e mostrado como grande texto, primeiro grande texto a ser, para liberar para a iniciativa privada participar do processo. Não durou um mês. O que eu estava vendo aqui foi no dia 10 de março, que foi também nessa guinada do presidente Jair Bolsonaro, sancionou esse projeto de lei com o Rodrigo Pacheco lá no Palácio do Planalto, dia 10 de março, gente. Não durou um mês aquele projeto, hoje já tem a Câmara aí votando um novo projeto passando por cima do Senado. Então vamos ver, eu tenho muita curiosidade para ver como o Senado Federal, principalmente o presidente ali, Rodrigo Pacheco, vai encaminhar isso daí. Não acho que tem ali, ele deve ter percebido que não deu certo, né, aquele projeto, justamente por aquela trava dos grupos prioritários que a Câmara tirou. Mas é impressionante, né? É uma revisão de um projeto que foi sancionado, que entrou na legislação brasileira há menos de um mês. Né? No dia 10 de março foi a sanção do outro projeto, agora já tem um novo projeto que vai para o Senado, tem os destaques, aí a Renata colocou bem, para a gente ver como vai sair da Câmara, vai para o Senado, daí vai voltar para a Câmara para depois ir para a sanção. Tem uma longa trajetória e até lá, com certeza, não vai sair do jeito que aprovou, mas, poxa, não durou um mês a primeira tentativa do Congresso ali, do Senado Federal, do presidente Rodrigo Pacheco, de colocar na legislação brasileira uma lei para facilitar a compra de vacinas pela iniciativa privada. Sim, foi meio que uma prestação ali de contas, né? Uma resposta rápida. A gente viu aí do presidente do Senado, mas a coisa não deslanchou, né? Não deslanchou e a gente está reiterando, então, os dados da pandemia no nosso país, como eu já fiz em vários momentos aqui do jornal. Infelizmente, o nosso Brasil passou dessa marca trágica de mais de 4.000 mortes em 24 horas. Essa é a realidade da pandemia no nosso país. A vacinação é mais do que urgente. Muito obrigada, Caio, Renata.